e a paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder, mais uma vez, juntos, buscarmos ao nosso Deus, compreendermos as suas ações em nosso favor, lermos a palavra de Deus e intercedermos juntos uns com os outros, né? Que privilégio, que alegria. Mais uma semana, hoje dia 12 de fevereiro, estamos na expectativa de que o nosso retiro está próximo de ser realizado e temos a total convicção de que será uma bênção. Se não fez a inscrição ainda há oportunidade de fazer. Procure o irmão Mauro, o irmão Deusinho, faça contato com a secretaria da nossa igreja, caso você que está nos ouvindo tenha intenção também de participar. O que eu sei, eu repito e te digo, vai ser bênção. E Deus há de falar poderosamente aos nossos corações e gostaria que você tivesse essa rica oportunidade de conosco também ser edificado a partir do dia 1º de março, no sítio Quincadonas, ter a chance de crescer no conhecimento de Deus ali sobre a fé que começa em casa. Muito bem, meus irmãos, vamos começar orando, pedindo que Deus nos oriente e nos guie nesse culto de oração, nos motivos que nós trouxemos à presença dele, as nossas súplicas, as nossas intercessões. Como é bom orar, né? Orar sem se esmorecer, jamais esmorecer. Como é bom, que privilégio. Que assim seja, mais uma vez, nessa noite, a nossa oração com intensidade e, acima de tudo, entrega completa para que o nosso Deus tenha total liberdade de agir em favor de todos nós. Muitos estão a retornar às suas atividades, já retornaram às suas atividades e nós suplicamos que esse ano de 2025 seja um ano de bênção para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. As nossas atividades estão também próximos a retornarem. Os PGMs estão aí na preparação a todo vapor, estamos na organização e no direcionamento dos líderes também à frente do PGM. Enfim, muitas coisas estamos a desenvolver enquanto igreja e cremos que você terá a oportunidade de crescer muito, seja pelo PGM, nossa CBD já retornou às nossas atividades, os corais também estão aí retornando seus ensaios, com as preparações. Você pode nos acompanhar e ver nas programações das celebrações no final de semana, nas nossas redes sociais. Enfim, muito 2025 ainda tem a ser feito em favor desses líderes e dessa igreja que busca agradar o nosso Deus de todas as formas, né? Vamos orar mais uma vez. Você que nos visita, que nos acompanha pela primeira vez, seja bem-vindo. Este é um lugar de homens e mulheres que buscam a Deus e que querem ouvir esse Deus o qual nós servimos, que é poderoso para fazer muito além daquilo que a gente imagina ou pensa. Então eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, a comigo concentrar a sua atenção, o seu coração, permitindo que o Espírito tenha liberdade entre nós e haja com graça e com misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, porque temos a rica alegria, oportunidade de estarmos na Tua casa mais uma vez. E aqui estamos, colocando os nossos corações na Tua presença, colocando as nossas petições, viemos para apresentar a nossa gratidão. Estamos aqui, Senhor, aqueles que estão a nos ouvir, aqueles que nos visitam, aqueles que estão continuamente a buscar conosco. Mais uma vez, cremos que o Senhor sobre nós há de agir, neste lugar o Senhor está. Mantenha os nossos corações conectados a Ti e que juntos possamos, durante esses minutos, refletir, crescer e interceder uns pelos outros para a glória e honra do Teu nome. Tua bênção sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 18. Vamos refletir hoje sobre Lucas, capítulo de número 18. Sobre a importância da oração, sobre a necessidade de encarar a oração como uma insistência,
a importância de mantê-la cada vez mais presente na nossa vida, jamais desistir do seu poder e da necessidade de orar com continuidade. Lucas, capítulo de número 18, traz para nós uma descrição, uma cena interessante, uma narrativa importante para a gente aqui refletir sobre o juiz iníquo e a viúva importuna. Olha que interessante, o juiz insensato e a viúva persistente, dependendo da tradução que você tiver, o adjetivo vai ser qualificado, mas a intenção e o sentido é o mesmo. Então me acompanhe. Lucas capítulo 18, verso de número 1. E contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Orar sem cessar. Muitos textos nós temos aqui que reforçam. O primeiro que quero citar é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso número 17. A importância de orarmos sem cessar, orarmos sem esmorecer. Como a oração ela é necessária, como a oração ela é importante. Isso é marcado no vocabulário de Paulo. As cartas paulinas reforçam a importância de uma oração constante. Veja, por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso número 10, Romanos capítulo 12, verso número 12, 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo sempre reforça a importância de uma oração sem esmorecer. A oração como uma necessidade contínua da nossa vida enquanto cristão. E Jesus então começa a apresentar uma parábola para reforçar essa necessidade, a necessidade de continuidade de oração, de uma oração sempre presente, mas sem jamais esmorecer, sem jamais cessar. Verso número 2, assim diz o texto. Havia numa cidade um juiz que não temia Deus e não tinha consideração para com os homens. Interessante que são duas ações aqui apresentadas. A primeira afirmação é que ele não temia Deus. E a segunda é que, além de não temer, ele também não agia com justiça em relação às pessoas. Para ele, essa ação enquanto consideração que o texto nos apresenta é, por mais que aquilo que esteja sendo visto ou presenciado seja de forma justa, para ele pouco importava, né? Para ele não tinha tanta significância e para ele não agiria em favor do próximo. Então nós temos, primeiro, a sua profissão, primeira necessidade de encarar a sua finalidade enquanto exercício de uma profissão, que é o juízo. Mas antes disso, esse juiz é marcado com um temor que não é apresentado a Deus. Não temia Deus e não levava em consideração as pessoas. Com essa cena em mente, verso número 3. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. O verso de número 3 diz que ele não levava em consideração as necessidades dos homens. Mas o verso de número 3 realça então a necessidade que nessa mesma necessidade uma viúva era insistente, uma viúva era importuna, uma viúva sempre apresentava as mesmas palavras a partir da expressão: faz justiça contra o meu adversário. Verso número 4. Durante muito tempo, esse juiz se recusou a fazer aquilo que era a petição dessa viúva. Depois ele pensou consigo mesmo: eu não tema a Deus. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, verso número 5. Contudo, já que essa viúva está me dando fastio, ou, em outras palavras, me irritando, me incomodando, vou lhe fazer justiça, para que não venha a fim de me esbofetear-me, ou de me importunar-me. A parábola termina na seção dizendo que ele reforça mais uma vez que não teme a Deus. Agora quem diz é o próprio juiz. Que não respeita os homens. Mas uma coisa o incomoda: a insistência dessa viúva que o irrita e que o incomoda, pedindo então justiça. E o verso termina de número 5
dizendo que, a fim de que ela não venha a importuná-lo, algumas traduções vão dizer, para que não ocorra obrigatoriamente uma ação, um momento que ela possa expor ele ao ridículo por ter certeza de que tem a causa garantida, de que é justo, mas ele não está fazendo de má vontade. Então, ele decide, então, atender o pedido dessa viúva e fazer, então, justiça. Esse é o contexto da parábola que Jesus conta. Mas o texto continua com a aplicação, verso número 6. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juízo iníquo. 7. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que o faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? O verso número 6, então, vem para a aplicação. E aí Jesus está a dizer, preste atenção, o comportamento e a ação e a decisão que esse juízo iníquo teve. Pela persistência, pela insistência, por essa contínua perturbação dessa viúva por justiça, mesmo ele não temendo a Deus, mesmo ele não considerando e não levando em consideração o problema das pessoas, ainda assim ele age com justiça, mesmo que a sua motivação seja a pior ou o maior equívoco presente de não ser exposto ao ridículo ou importunado por ela. Mas o verso número 6 diz: se até o juiz, mesmo com má vontade, até o juiz que não teme a Deus, age dessa forma, verso número 7, Deus não faria justiça a seus eleitos quando clamam dia e noite? Mesmo que Deus o faça esperar, mesmo que Deus esteja pedindo para que você aguarde sobre um pedido que você tem feito de oração, Ele não iria responder ou Ele não iria ao seu encontro no dia da aflição? Essa é a reflexão que Jesus está a trazer. Jesus está dizendo, se um juiz iníquo, se um juiz insensato, que sabe que a viúva tem razão na sua causa, que não teme a Deus, ainda assim faz a justiça, quanto mais o nosso Deus, em favor daqueles que o buscam de dia e de noite, que o clamam de dia e de noite. Quantas experiências nós temos, meus irmãos, aqui na igreja, ou você que nos ouve tem, de pessoas que oraram anos pela conversão do seu cônjuge. Quantas pessoas que suplicaram e intercederam, que no momento certo, Deus fez a obra que clamavam dia e noite. O texto diz ainda no verso 7, que se o juiz iníquo, se ele age dessa forma, quanto mais o nosso Deus, em favor daqueles que clamam dia e noite, mesmo que os faça esperar. Algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida porque ou Deus nos diz sim, ou Deus nos diz não, ou Deus diz, calma, este não é o momento, ainda não é a hora. Interessante quando a gente cresce com as crianças, você que é pai, mãe, tio, tia, avô e avó, às vezes os nossos filhos, os nossos sobrinhos querem aquilo naquele momento, tem que ser naquela hora. Já tiveram experiência assim, a gente vai num restaurante, por exemplo, e aí a gente come e eu preciso comer uma sobremesa, eu quero, você diz, não, calma, lá em casa tem, ou não, tá caro aqui, não vamos comer, não precisa. E aí você chega em casa, vamos comer uma sobremesa? Vamos, o que tem? Ah, tem um docinho que ele não gosta. Não, nem quero, nem queria tanto sobremesa. Não fazia tanta questão, naquele momento queria, mas não queria assim, dessa forma toda, assim, a sobremesa.
Exemplo aqui é só para dizer que nós temos uma mentalidade, uma percepção de que a hora certa é aquela, que tem que ser agora, que se Deus não intervir já era. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus sabe o momento certo e Ele nos faz esperar. Tem coisas que Ele o fez esperar. Tem coisas que Ele está fazendo você esperar. Porque no momento certo, nós vamos então testificar e testemunhar do seu poder e da sua misericórdia. Se até um juiz iníquo faz justiça, quanto mais o nosso Deus em favor daqueles que o suplicam, clamam dia e noite, mesmo quando os faz esperar. Verso número 8. Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Você lembra que nós começamos aqui a reflexão a partir de Lucas capítulo 18, verso de número 1, Jesus dizendo que o objetivo dessa parábola é reforçar a necessidade de orar sempre. Que o objetivo é orar sem jamais esmorecer. Lembra? A gente começou assim. O texto começa assim. E o texto termina dizendo: será que quando o Filho do Homem retornar, ele encontrará fé sobre a terra? O que isso tem a ver? Por que essa ligação entre necessidade de orar sempre, jamais esmorecer, com a volta de Cristo Jesus e a ausência de fé sobre a terra? Meus irmãos, se nós pensarmos com os olhos naturais, com a vida a partir da perspectiva humana, nós vamos acreditar que somos injustiçados, e somos mesmos. Nós temos muitas causas aqui que fomos injustiçados, por familiares, por amigos, experiências que nós temos inúmeras, de pessoas que nos traíram, coisas que nós temos e causas que nós estamos a apresentar a Deus na justiça, que nós sabemos que temos o direito e não recebemos. O que move o coração humano é a convicção de que aquilo que está nesse plano natural precisa ser alcançado já e agora. E se Deus por nós está e milita em nosso favor, Ele tem que nos atender agora. Vivemos numa época que as respostas têm que ser feitas de forma imediata. As nossas petições são como fast food. A gente paga e quer receber na mesma hora, quentinha ainda. Mas o que a gente está a aprender é que a necessidade de orar sempre e orar sem jamais cessar, é porque orar fortalece a nossa fé e nos faz identificar que às vezes a nossa justiça ou a nossa petição não é atendida na hora que nós desejamos, mas sim na hora que o nosso Pai diz que é a hora mais apropriada e certa para nós. Orar sem cessar nos faz reforçar a nossa fé na certeza de que Ele nos faz esperar, mas na certeza também de que se clamar dia e noite, de forma alguma Ele deixará de nos atender e de vir ao nosso socorro. Eleva os meus olhos para o céu, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. O socorro vem na hora que o nosso Deus entende que é o momento certo, a hora certa, o contexto apropriado. Não é o meu tempo, não é a minha forma, não são as minhas estratégias, não é da maneira e o tempo que eu digo ou que irei dizer, mas sim a certeza de que totalmente no controle Ele está. O texto traz para nós a insistência de uma viúva. Em Lucas, capítulo de número 11, do verso 5 ao 8, a gente vai ter a insistência do amigo importuno, do amigo insistente.
insistência é a necessidade dessa parábola. Jesus está dizendo, nós precisamos orar com insistência. Nós precisamos clamar com insistência, de dia e de noite. Porque isso fortalece a nossa fé. Em que sentido? Porque nós cremos que por mais que tarda, virá. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, Apocalipse 6, 9 e 11 diz, ele não tarda. No momento certo, Apocalipse, irá acontecer. A nossa fé é alicerçada na insistência de oração, de que por mais que eu tenha direito e razão, por mais que o correto seja tal ação, o nosso Deus não tarda. E no momento certo, Ele vem em favor daqueles que o clamam. Qual é o seu clamor, dia e noite? O salmista diz que a gente passa a noite aflito, mas a alegria vem pela manhã. As nossas lágrimas inundam o colchão, mas a certeza de que eu sou o seu socorro vem na hora certa e no momento certo. Qual é o grau de insistência? 12 de fevereiro. Será que você já está afobado, incomodado, perturbado, porque a resposta que você desejaria ainda não veio? Será que você está incomodado porque o ano começou e você queria seguir por um caminho e ainda não alcançou o êxito que você gostaria? E aí você começa a perguntar, cadê Deus? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus se leva em consideração a minha súplica? Orar sem cessar. A insistência dessa oração leva-nos a ter a convicção de fé que no momento certo Deus fará maravilhas em favor daqueles que o buscam em espírito e em verdade, crendo que Ele e nele está a nossa confiança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará é a certeza de que, quando Ele voltar, mesmo que a minha causa não seja garantida e nem me dada, quando Ele voltar, sobre essa terra Ele encontrará homens e mulheres que jamais esmoreceram, que mantiveram insistente numa oração contínua, na certeza de que Ele está no controle de tudo e de todos. Quais são suas causas? Quais são os seus motivos? Ele não tarda. Ele escuta. Ele vem ao encontro àqueles que clamam dia e noite. Eu quero orar com você, mas quero te convidar a pensar. Qual é o nível de insistência que você tem tido? De que maneira você tem permanecido sem esmorecer em oração? Em que motivos de oração, quais motivos de oração você já desistiu? Antes você orava de joelho, agora você está de pé, agora Deus que sabe. Eu quero então trazer esses motivos que você tem e te dizer, juntos nós vamos persistir até o fim. Há um salmo que eu gosto muito e me acompanha na minha casa. Foi um tema de um ano na minha casa. Nós temos sempre um versículo-chave do ano para a minha família. E foi uma época o tema. Um salmo que diz, este é nosso Deus para todo sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. Até o fim, quando o Filho retornar para nos levar, que sejamos encontrados com fé. Fé persistente. Fé que ora sempre. Fé que não se esmorece. Fé que crê que Ele não tarda. Então vamos orar juntos, crendo que Ele ouve e crendo que aquilo que aparentemente anos se passaram e que parece que não há solução, que você já quer desistir ou até desistiu. Eu dei o exemplo aqui de cônjuges, de familiares, de parentes. Eu quero te dizer, não esmoreça, não desista. Não desista de orar por filhos que não estão aqui na igreja. Não desista de orar por seu casamento. Não desista de orar pela educação dos seus filhos. Não desista de orar. Permaneça nessa insistência,
Porque se até um juiz iníquo age com justiça, quanto mais o nosso Deus, que age em favor dos seus filhos, dos seus amados, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então eu quero orar com você antes do nosso momento de intercessão. Baixe sua cabeça e traga à sua memória as suas desistências. Engraçado que hoje é 12 de fevereiro, mas até hoje, 12 de fevereiro, eu quero te estimular a pensar o que você, no novo ano, já desistiu. No segundo mês do ano, você já desistiu. Vamos orar, vamos interceder, vamos reforçar a necessidade dessa insistência. Vamos juntos pedir a Deus sabedoria, reconhecer os nossos pecados e clamar para que esse mover e nesse mesmo espírito dessa viúva possamos insistir e perseverar na certeza de que Ele ouve e Ele age e encontrará em mim e em você a fé nessa terra. Oremos. Deus, aqui estamos, Senhor, com os nossos corações à Tua presença. Corações que são dúbios, corações e mentes que são instáveis, vidas que são incoerentes. Nós cremos, mas em algumas coisas a gente acha que até o Senhor não vai dar conta. E estamos aqui para dizer perdão pelos nossos pecados. Queremos, ó Deus, reforçar a orientação de Jesus e entender da importância da insistência, da continuidade da oração. Queremos crer na oração e todos que estão a me ouvir, todos que estão aqui, se estão aqui, creem nesse poder, no poder da oração, do clamor, da intercessão e da súplica, dia e noite. E nós suplicamos em nome de Jesus, que cada um que nos ouve, que nós possamos perseverar na oração. Possamos crer e manter firme que o Senhor não é homem para mentir, que o Senhor não tarda, que o Senhor cumpre as suas promessas e que na hora certa o Senhor age com graça e com misericórdia. Então, Senhor, traga à memória aos corações as vidas que estão aqui a desistir em alguns motivos, que estão, ó Deus, a clamar, mas sem fé, desesperançoso, que estão a pedir, mas assim, o que der, tudo bem. Que haja em nós esse espírito revigorado, na certeza de que até que o Senhor venha, que o teu reino venha sobre nós, até que o Senhor venha e o Senhor encontre homens e mulheres prostrados, orando e suplicando, intercedendo, homens e mulheres com uma fé inagualável, dispostos a acreditar que até o último minuto seremos ainda surpreendidos pelo teu agir poderoso em nosso favor, para a glória e honra do teu nome. Aqueça esses corações, aviva essas vidas que me ouvem, que nas suas casas sejam alcançada a esperança, para que nessa perseverança, fé seja a nossa marca. Com graça e com misericórdia, queremos ser conduzidos nessa persistência. Que as nossas petições, que as nossas necessidades de justiça e os nossos direitos sejam postos sobre o nosso juiz, o eterno juiz. E que no nome de Jesus possamos contemplar no momento certo, a espera que o Senhor colocar, que no momento certo possamos experimentar mais uma vez do teu poder. Abençoe-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja, meus irmãos. Que possamos orar, esperar e manter a nossa fé fortalecida até que Ele venha. Vamos orar agora pelas causas impossíveis, causas que por vezes você acredita que não seja mais possível, pois nós cremos e continuaremos a exercer o que cremos,
que a oração tem poder. E que vamos orar sempre, sem jamais esmorecer. Eu quero te convidar. Venha à Igreja Batista Central de Taguatinga. Homens e mulheres creem como Lucas capítulo de número 18. Venha às nossas celebrações no domingo de manhã, no domingo à noite. Participa das atividades dos PGMs. Você vai ver que tem um exército da IBCT, que está a proferir que cremos e sem cessar, com insistência, esperamos o momento certo, até que ele venha com a fé alicerçada naquele o qual nós depositamos totalmente a nossa vida, que não mente, mas que cumpre as suas promessas e que não tarda e que no momento certo vem e virá ao nosso encontro. Então eu quero te convidar a suplicar nesse momento de intercessão. Vamos orar juntos agora, pedindo então por esses motivos. Se você se sente à vontade, compartilhe os motivos. Estamos ao vivo, estamos aqui com o chat. Podemos então trazer os seus motivos para os irmãos que estão aqui. Venha para cá pedir motivos de oração, compartilhar conosco. Somos uma rede que crê que o Espírito tem movido e que está a transformar e transformará. E você não pode ficar fora dessa. Se você me ouve, vem conosco e vamos orar pedindo graça e misericórdia em favor da justiça, em favor daquilo que está a pesar sobre os nossos corações. Vamos orar? Vem comigo para este momento tão precioso. Muito bem, meus irmãos, fiquem à vontade, por favor, você que nos acompanha, agora ao vivo ou depois dessa gravação, pode colocar o seu motivo aí no chat. A gente dá muito valor aos motivos de oração, porque nós cremos que Ele é poderoso para fazer. Nada é impossível para o nosso Deus, nós cremos nisso. Então compartilhe seus motivos para que possamos orar com você, por você, pela sua família. Estamos aí no dia 12 de fevereiro. Nós temos muito ainda a acontecer, não é verdade? Mas estamos aqui a reforçar para você que esse é um ano cujo nosso tema é ensine. Esse é um ano que nós queremos aprender do nosso Deus. E eu não posso deixar de te convidar para participar da Escola Bíblica Dominical. Não posso deixar de te convidar para participar do PGM, se você não está ainda envolvido. Não posso deixar de participar de você estar conosco nas programações e nas atividades dos ministérios. Eu tenho a total convicção de que somos um povo pecador, mas um povo que a cada dia experimenta dessa graça, dessa misericórdia de Deus. E eu creio que se você conosco estiver, juntos nós vamos crescer. E aquilo que você traz enquanto angústia, petição, verdadeiramente Deus há de agir com poder e com força. Muito bem. Alguns motivos nos acompanham e eu gostaria aqui de lembrá-los, né? Nós temos alguns irmãos que estão enfermos. Uma grande alegria que nós temos na igreja, e nosso pastor sempre menciona isso, e é verdade a cada celebração, é que nós somos uma igreja intergeracional. Nós temos muitas crianças, e glória a Deus por isso, temos juniores, temos adolescentes, temos jovens, temos adultos e anciãos. Glória a Deus por isso. E seja uma criança, seja um adulto, não importa a faixa etária, nós temos sempre entre nós alguém que está fazendo um tratamento de saúde, alguém que está hospitalizado, alguém que precisou fazer uma cirurgia, alguém que está enfermo, alguém que está hospitalizado. E nós queremos orar neste momento por essas vidas, por essas famílias. Sabemos o quanto isso envolve familiares, né? É gente que acompanha no hospital, são preocupações de outros que estão, pessoas, familiares que estão em outros estados. Vamos orar, não só pela cura, mas vamos orar para que todos continuem perseverando na oração, crendo que no momento certo, Deus há de fazer a obra que Ele há de fazer e separou para fazer na sua vida, na sua família, nos seus familiares. Vamos orar pelos enfermos. Segundo motivo que gostaria de convidar você a orar comigo, conosco, que estamos aqui, todos, a orar pelos enlutados. Sabemos que é um momento de dor, um momento de perda, é um momento que todos nós passamos. Quem não passou, vai passar. A importância desse momento do acolhimento, de um abraço, de uma ligação, de uma palavra,
e nós queremos orar sem cessar. Interceder por aqueles que estão a passar o seu luto, para que se sintam confortados, amados pelo Pai, e que homens e mulheres aqui da igreja, de outros lugares, possam ser bênção também com palavras, né, de bênção a essas vidas. Então vamos orar pelos enlutados aqui da nossa igreja, que estão a passar por este momento também difícil. Não posso deixar de mencionar, em terceiro lugar, pelas nossas programações. Vamos orar pelas atividades, os ministérios estão a retornar, as programações, a agenda está a compartilhar. Você já pode conhecer um pouquinho das nossas celebrações, das atividades que nós teremos à frente, ainda em fevereiro, em março também, a executar. O mais próximo de nós será o retiro espiritual. Nós temos orado incessantemente. A equipe tem trabalhado com todo o seu vigor e toda a sua força, com sabedoria e com discernimento, para que esses dias, a partir do dia 1º de março, seja inesquecível. Nós não queremos a performance e nem queremos que você saia admirando a igreja. Nós queremos que você saia transformado. E nós estamos a orar e a perseverar e insistir para que você seja edificado, sua vida seja transformada, sua família seja abençoada. É isso que nós desejamos. Estamos com a sala Conexão retornando às atividades. Se você deseja se tornar membro da nossa igreja, se você deseja batizar, já tomou a sua decisão e deseja caminhar conosco, venha. Nós somos um povo que ora, viu? Saiba disso. Um povo que persevera, mas juntos sempre. Então, venha conosco. Por favor, procure a secretaria da igreja, um dos nossos pastores, para que você tenha toda a informação necessária. Marque o gabinete se você precisar, se for necessário. Estamos à disposição, o nosso pastor Mateus está à disposição, o pastor David, eu, o pastor Alexandre, de igual forma, à disposição para te instruir, para fazer o que for necessário, para que você então tire e sane as dúvidas quanto à questão de se tornar membro de igreja, da nossa igreja, ou o batismo, ou qualquer outra informação. Então, vamos orar pelas atividades da nossa igreja, pelos líderes, né? Pelas ações que nós teremos, para que Deus continue dando graça e misericórdia em favor da Igreja Batista Central de Taguatinga. Tantos outros motivos que nós temos, e eu gostaria que você compartilhasse, motivos que têm nos acompanhado, e nós vamos colocar aos pés do Senhor. Mas eu quero dar um relevo agora, um destaque agora neste momento. Eu quero apresentar os motivos que você deixou de apresentar. Talvez você não queira compartilhar aqui, porque você se sinta confortável. Mas sabe aqueles motivos que você não quer compartilhar porque você já deixou de acreditar? É por esses que eu quero orar. Eu quero orar agora por aqueles motivos que você desistiu. Quero trazer à tona aquilo que você gostaria, que você pediu, dia e noite, mas parou. Deixou de ser noite, ficou só dia e hoje nem dia nem noite é. Eu quero orar com você e junto com você suplicar por aquilo que para você parece que não vai mais acontecer. Nós temos muitos jovens e muitos adultos que estão à procura de um emprego, fazendo concurso, fazendo vestibular. E às vezes bate aquele desânimo, não é? Às vezes diz assim, não, deixa para lá, ou algo parecido, não é para mim. Alguns já começam com alguns pensamentos, né? Ah, não sou tão inteligente, não sou tão capaz. Pois é, nós queremos, como essa viúva, insistir e orar para que Deus, no momento certo, promova aquilo que Ele separou para você, para sua família. Nós temos irmãos e irmãs que querem ter filhos. Nós vamos orar. Nós temos pessoas que querem mudar de estado, de país, estudos, fazer mestrado, Vamos orar. Não sei qual é o motivo. Se você quer compartilhar, a gente vai orar nominalmente. O que eu sei é, nós vamos insistir em oração e eu chamo você para junto orar com insistência e com fé, crendo que Deus ouve e que Deus age em favor daqueles que o buscam. Vamos buscar em espírito e verdade? Então vamos orar. Ore comigo assim. Senhor, aqui estamos, ó Deus, e apresentamos em primeiro lugar aqueles que estão enfermos aqui na igreja. E pedimos que o Senhor vá ao encontro deles e os visite em nome de Jesus. Fortaleça os seus corações.
Traga, ó Deus, aquilo que traz esperança, que a fé seja reaquecida e que haja, ó Deus, alegria e amor, mesmo neste momento de angústia. Que a tua presença e os teus anjos sobre as suas vidas e famílias estejam. De igual forma sobre aqueles que estão enlutados, sobre os seus corações e a sua mente, sobre a sua saúde emocional, física, o Senhor esteja a revestir e a ministrar com poder, com amor, com sabedoria e com discernimento. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão enlutados e vivendo essa dor. Suplicamos, console os seus corações e os encoraja para que mais de Ti possam experimentar e gozar. Também nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus, pelas atividades, pelas programações, pelos planejamentos da Igreja Batista Central de Taguatinga. Não deixamos de orar pelo nosso pastor, pelo pastor Mateus, pela ministra de música, irmã Glaucilene. Não deixamos de orar pelo nosso pastor David, pelas programações, pelos líderes, pela diretoria. Continue a nos dar sabedoria, discernimento e entendimento, para que façamos sempre a Tua vontade. Os líderes de ministério, as equipes, tem misericórdia, Senhor. Os planejamentos que estão aí a serem executados, tem misericórdia. Oramos pelo nosso retiro. Oramos pela equipe, pelo pastor que será o preletor, Paulo Cabral, a sua esposa. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dos dias que nós estaremos ali reunidos. O que nós desejamos é experimentar do Teu poder, é viver a Tua glória e contemplar vidas transformadas para a glória e honra do Teu nome. Que a fé seja aquecida, despertada, que o amor seja o que possa regar as nossas relações e que a esperança e a persistência possa nos promover a continuidade e a necessidade de orar. Oramos, ó Deus, agora nesse momento em nome de Jesus, pelos motivos, aqueles que se tornaram ocultos, aqueles que se tornaram esquecidos. Tem misericórdia, Senhor. Vai ao encontro de traumas, vai ao encontro de angústias, de perturbações, de cicatrizes físicas e na alma. Vai ao encontro, Deus, daquelas petições, daquelas lágrimas recolhidas, como diz o salmista, dentro de um cantil. Vá ao encontro das súplicas e das intercessões. Que os irmãos que me ouvem, que juntos possamos persistir até o fim. Interceder e clamar dia e noite, e não nos cansarmos, certos de que o Senhor, no momento certo, mesmo nos fazendo esperar, fará a tua boa, perfeita e agradável vontade se cumprir. A tua obra sobre a vida de cada um. Então, Senhor, aqueles que não acreditam mais no seu casamento, restaura no nome de Jesus. Aqueles que acreditam que perderam seus filhos, em nome de Jesus, aqueça esses corações. Aqueles que acreditam que não tem mais nada na igreja, nenhuma palavra, nenhum texto, nenhum cântico, que nada os faz viver de novo essa espiritualidade. Quebranta os seus corações no nome de Jesus. Aqueles que estão perdidos, que estão andando e cambaleando, em nome de Jesus, vá ao encontro desses corações. Reativa suas memórias, para que eles possam trazer e firmar a sua fé e o seu amor na persistência da oração. Que sejamos, ó Deus, uma igreja contínua na oração. E nós suplicamos que esse culto que nos conduz, essas vidas que estão a nos acompanhar, que estão a presenciar, que juntos, a iniciar de mim e de todos nós, possamos contemplar os teus grandes feitos em favor daqueles que são insistentes e perseverantes em oração. Ó Deus, que venha o teu reino, mas até que o teu reino venha, encontre em nós a fé que persiste, mesmo em tempo de crise, mesmo em momento de dor, mesmo nas circunstâncias, que essa seja a fé que nos conduza a buscar, a orar, a interceder e a clamar, inclusive por aquilo que acreditamos que aparentemente é impossível. Que o Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas, haja ainda mais com graça e com misericórdia, no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Deus te abençoe, meu irmão, e eu quero te convidar. Nesse domingo, nós teremos uma celebração tanto de manhã quanto à noite. Teremos a escola bíblica dominical aqui acontecendo. E eu te digo, você não foi criado para andar sozinho. Você não foi chamado para viver só. Nós somos o povo de Deus. E quanto povo de Deus, caminhamos juntos, estamos peregrinando juntos. Então eu te digo, vem para cá, congregue conosco, esteja junto conosco, se envolva nos PGMs, se envolva nas atividades adolescentes, jovens, crianças no cross, nos adultos, na rede dos adultos. Eu vou te dizer, juntos nós somos mais fortes. E nós desejamos que nesse ano sejamos ensinados pelo Espírito. E para que isso ocorra, é necessária disposição. Então venha, persista, persevere, porque você há de contemplar grandes feitos. Espero você no domingo. Gostaria de te dar um abraço no domingo e orar com você. Se seus motivos estão aqui, nós vamos orar. Mas se você não se sente à vontade de tornar público os seus motivos, não tem problema. Estamos aqui. Igreja, os líderes, os pastores, para te dizer, nenhuma causa é perdida, porque nós cremos no poder de Deus. Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e que Ele te dê a paz. Abraço, Deus contigo sempre.